Eu troquei os fios quando fui para cá, e o fio que alimenta o meu laptop não deu certo. Mas não tem importância. Eu vou tentar mostrar para vocês, tá certo? Me desculpem aí. Mas o problema é que, segundo os banqueiros, segundo a FENABAN, o que determina a taxa de juro alto para o país, primeiro é o nível de inadimplência. Segundo era a pobrezinha da Selic. Terceiro, os custos administrativos. Certo? Os custos administrativos. Né? E quarto, tá certo? E quarto são as expectativas que hoje quase não existe de desarranjo da moeda através da inflação. Hoje praticamente não existe. Não existe também para nós. E no entanto, a taxa Selic veio de 12,5 na posição de agosto, mais ou menos, hoje com 8,5 e os juros praticamente continuam o mesmo. Olhe bem, por que isso, pessoal? Ele acaba de dizer para nós, e isso é verdadeiro, tá certo? Que não 5, mas 6 bancos brasileiros, tá certo? 5 bancos brasileiros determinam, pessoal, tá certo? 81% das operações ativas de empréstimo que existem no país. 8 bancos, pessoal. O poder de controle oligopólico é gigantesco, não tem quem acabe com isso. Então, eu acho que hoje, mesmo de uma maneira limitada, esse problema de utilizar os bancos oficiais, saírem da sua natureza, tá certo? Neoliberal, para vir a ser um verdadeiro banco público, que seria o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, Caixa Econômica, e praticar juros que possam, através da concorrência, tirar, de alocar um pouco e quebrar essa força oligopólica, tá certo? Isso nós nunca vamos baixar juros nesse país. Porque não adianta, não foi a taxa Selic, não. É realmente essa estrutura oligopólica que determina, tá certo, a alta taxa de juros. Por quê? Eu vou lhe explicar por quê. Porque eles disseram que foi a taxa de inadimplência. Não é verdade, que a taxa de inadimplência não chega nem na formação, tá certo, do spread. Vocês sabem o que é spread? Spread é a diferença entre o que você capta no mercado, tá certo? O banco capta no mercado e ele, a taxa de juros que ele capta dos depositantes, dos aplicadores, e ele vende também para os seus clientes, tá certo? Ele tem essa spread. Dentro desse spread tem a taxa de inadimplência, que essa taxa de inadimplência, não sei se você nota, no Banco do Nordeste, nós tivemos uma coisa dessa, taxa de inadimplência, através das provisões. Você se lembra a provisão, o que foi que acabou? Pegou todo o lucro do Banco do Nordeste, não foi isso? Por quê? Por causa de hoje, que tem as regulações externas de Basileia II, isso aí nós não vamos discutir, mas que determinam que essa inadimplência, na forma das partidas contratos, chamada provisão, foi que fez com que o Banco do Nordeste caísse. Então, a inadimplência não é muito grande, tá certo? A inadimplência no Brasil, ela diminuiu, por incrível que pareça, depois que as taxas de juros diminuíram. Olha, para vocês terem uma ideia, nós tínhamos na posição de 2003, tá certo? Uma taxa de 23% do crédito, aplicação do crédito no sistema bancário, no sistema financeiro, sobre o PIB, de em torno de 23%. Hoje está quase 50%, pessoal. E o nível de adimplência diminuiu, porque diminuiu a taxa de juros. Quando os banqueiros dizem que diminui, não pode aumentar a taxa de juros por causa da inadimplência, eles já estão começando a sentir que a taxa de inadimplência é determinada pela escorchante taxa de juros. Porque ninguém pode pagar. Ninguém pode pagar. Tá certo? Então, tem que diminuir a taxa de juros. Diminuindo a taxa de juros, realmente a gente poderá ter um caminho para poder ter um excedente econômico para o Estado, para o país, para que ele possa aplicar no interesse dos trabalhadores, no interesse daqueles que querem mudar o país. Certo? Eu acho que o setor financeiro hoje é o mais poderoso do mundo, e não tenha dúvida, pessoal, não tenha dúvida. Todo esse sistema de especulação financeira internacional, tá certo? Veio do sistema industrial.
eu queria afirmar a vocês com toda segurança que, pela sua própria natureza, os bancos não criam valores, pessoal. Não criam valores. Eles apenas são depositários de valores, é ou não é? Qual é o banco que cria valor? Quem cria valor é o trabalho. E o trabalho através do processo de produção. Então, os industriais utilizando o trabalho, utilizando o excedente de trabalho, e o excedente também, que não é realizável, tá certo? Que não é realizável. Por quê? O que foi a reestruturação produtiva mundial? O que foi? Eles aumentaram, sim, eles aumentaram a produtividade. Eu posso concluir com 5 minutos? Pode. É assim, pessoal. É a própria. Você vê o que é o capitalismo, como é contraditório. Quando aumenta o nível de tecnologia e ciência, mais máquina, o que acontece? Deixa de ter trabalho vivo, não deixa? O trabalho vivo é que cria valor excedente e cria também capacidade, tá certo, de solver as mercadorias que são produzidas no capitalismo. Tá bem? Tá? Então o que acontece? Acontece que, primeiro, com as máquinas sendo mais intensificadas, a taxa de juros diminui. Com as máquinas mais intensificadas, a exploração do trabalho tende a ser maior, muito maior, mas em compensação a capacidade de consumo da sociedade diminui. E ele não pode mais realizar seus capitais. Tem medo, aí começa a fazer o quê? Pega os capitais e bota no banco para especulação. Tá certo? Então foi aí que começou realmente essa caminhada que nós temos hoje de crise do sistema financeiro. Não vamos colocar aqui, pessoal, que foi um bando de desastrados financistas e, vamos dizer assim, banqueiros também desalmados, que, através das taxas de juros, da especulação, de tudo, saíram dos seus caminhos, do bom caminho, e quebraram realmente a humanidade. A sociedade produtiva, capitalista, quer produzir. Os banqueiros não, pessoal, eles andam juntos. Eles andam juntos, são irmãos siameses, tá certo? São irmãos siameses. O setor bancário se acumulou porque o capital não tinha possibilidade de ter sua realização e por isso ele ficou com medo de investir, porque a taxa tendencial do lucro estava baixando. E eles querem maximizar o lucro a toda hora. Como? Vamos inventar o circuito financeiro. Dinheiro por dinheiro. Vocês se lembram que a fórmula primária do sistema capitalista era dinheiro, mercadoria, dinheiro linha. Sendo o dinheiro linha maior do que, não era verdade, do que o dinheiro inicial. Aí é que dava o lucro capitalista, dava um excedente econômico. Quando aconteceu isso aí, tá certo? Quando aconteceu dinheiro, mercadoria, dinheiro. Na mercadoria você mobilizava máquina, equipamento e tudo, trabalho, gerava emprego, gerava renda. Mas quando isso começou a crise, os capitalistas não podiam mais solver, eles começaram a botar dinheiro, gerando dinheiro sem passar pela mercadoria. Aí começou isso, pessoal, que nós estamos vivendo aí. Enquanto isso não for resolvido, não adianta nenhuma medida para poder sair da crise. Pode sair por 1, 2, 3. Daí, 2007, sério. Eu me lembro, eu fico abismado, eu digo, eu não acredito nesses caras articulistas, dos jornais, os melhores jornais do país, e tudo dizendo, a crise já acabou, o pior já passou, quando viu uma coisa pior do que antes. Isso é absurdo, companheiros. Nós precisamos compreender essa realidade objetiva para a gente não colocar, para a gente colocar a questão do devido lugar. A crise não é financeira internacional. A crise capitalista, sob a forma do sistema financeiro nacional, é que se representa. O conteúdo é a crise capitalista, a forma é a crise financeira. Então nós temos que compreender. Para nós queremos transformar qualquer coisa, e aqui no Brasil também é preciso isso também. Tá certo? Não é só a gente pegar, baixar a taxa de juros, que está tudo resolvido no Brasil, não. É preciso fazer reforma agrária, é preciso fazer reforma bancária, todas as reformas que possam nos levar a uma sociedade mais justa. Eu acho que a classe bancária do Brasil, eu estive fazendo uma pesquisa, é a única atualmente no mundo, pessoal, que faz greve e tromba cabeça a cabeça com o sistema financeiro nacional. Nenhuma parte do mundo você vê greve de bancário. Isso é uma coisa fantástica para nós.
E nós temos que aproveitar essa mobilização. E nós temos que sempre estar, tá certo? Alerta para que nós possamos mudar. E as mudanças passam daqui. Passam dessa escola que significa atividade sindical. Passam também de nós que estamos aí, tendo uma proposta alternativa a esse sindicato que realmente já se atrelou, tá certo? A todas as virtudes que o sistema lhe oferece para ele poder ficar no joelho. Não podemos fazer isso. Eu acho que nós temos essa esperança, sabe? Eu vivo de esperança, sabia? E de luta também. Então nós precisamos sair disso. Precisamos lutar, precisamos nos organizar. E essa discussão aqui é um momento muito importante para que nós possamos criar a realidade. Por quê? Porque nós só temos uma verdadeira teoria revolucionária se nós entendemos essa realidade objetiva. Então é isso que eu quero colocar para vocês. Parabéns a todos. Eu estou disposto também a empunhar todas as minhas forças para que a gente possa derrubar esse sindicato, derrubar essa direção.